Pessoal, nós vamos ter agora 3 aulinhas que nós vamos trabalhar sobre a questão das figuras de linguagem. Quando a gente pensa em figuras de linguagem, nós temos alguns tipos, algumas subdivisões aí das figuras de linguagem. Nós temos as figuras de pensamento, as figuras de construção, que são chamadas também de figuras sintáticas, e as figuras de som. Então nós vamos ter 3 aulinhas justamente falando sobre cada uma dessas figuras de linguagem e cada etapa. Então durante esses 3 vídeos vocês vão ver essa mesma introdução aqui, porque eu não vou gravar uma introdução para cada vídeo, né? Para vocês conhecerem aí essas figuras de linguagem que são muito importantes, principalmente na análise de textos literários. Às vezes a gente se pergunta assim, por que estudar literatura, né? E por que estudar essas figuras de linguagem? Elas estão presentes na nossa construção textual do dia a dia, mas estão presentes também na hora da produção textual de textos literários, de textos mais assim estilísticos. Dentre os três subgrupos aí, o mais difícil são as figuras de construção, que são chamadas também de figuras sintáticas, de sintaxe. Então, vejam o vídeo, vejam mais de uma vez, procurem explicações de outros professores porque facilita o entendimento. Eu fiz mais uma vez na folhinha A4, eu sei que é bem tosco, eu sei que os vídeos eles não são super produzidos, mas o que interessa aqui é que vocês aprendam o conteúdo. E é isso que eu espero que vocês consigam, tá bom? Beijo, beijo, dá um joinha aí para ajudar, né? Nunca pensei que eu fosse pedir isso mais uma vez, mas a professora vai mudando as concepções, né? Os conceitos. E vamos estudar, vamos seguir em frente, porque estudar não é fácil e estudar não é para todos, gente. Então façam a diferença aí, tá bom? Beijo e até mais. Então, pessoal, vamos lá então. Como eu disse anteriormente, as figuras de linguagem, elas vão se dividir em figuras de linguagem, figuras de pensamento, que são essas figuras de linguagem, figuras de construção e figuras de som, tá? Nós vamos começar aqui com as figuras de linguagem, que é chamada aqui a linguagem figurada, e as figuras mais conhecidas aqui. Nós temos duas que são basicamente a mesma coisa, só vai ter uma coisinha que vai modificar. Nós temos aqui a metáfora e a comparação. O que eu falo que é uma metáfora? Quando eu falo que é uma metáfora, é quando, na falta de um exemplo melhor para dar um nome para alguma coisa, eu faço uma espécie de comparação. Por exemplo, eu coloquei aqui, eu quero dizer que os olhos da pessoa são muito bonitos, né? Que elas se destacam. Então, eu comparei aqui, ó, seus olhos são luzes brilhantes. Eu comparei o quê? A palavra olhos com as palavras luzes e brilhantes. Então, a metáfora, ela vai ser uma espécie de comparação. Eu utilizo quando eu quero dar uma ênfase assim, em algum termo e eu não tenho uma palavra melhor para falar. Então, eu comparo com alguma outra coisa. Aí você pergunta, mas a comparação já não faz isso? Exatamente, a comparação faz isso. Então, professora, qual que é a diferença da metáfora para a comparação? É única e simplesmente, pessoal, o uso de uma conjunçãozinha aqui, ó, como. Toda vez que eu tiver a conjunção comparativa como, eu vou ter uma comparação. Toda vez que eu fizer uma comparação, mas eu não tiver a conjunção como, eu vou ter uma metáfora. Olha aqui. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Eu estou fazendo uma espécie, eu quero dizer que meu pensamento ele é muito o quê? Ele é muito profundo, né? Então, eu faço essa comparação com um rio subterrâneo. Mas eu estou utilizando aqui a conjunção como? Não, não estou. Então, aqui eu tenho uma metáfora. Agora é hora já da comparação. Seus olhos são como luzes brilhantes. Se eu utilizei o como, então eu não falo que é uma metáfora, eu falo que eu tenho uma comparação. Meu pensamento é como um rio subterrâneo. Então, sem o como eu tenho uma metáfora, com o como eu tenho uma comparação. Seguindo aqui, figuras de linguagem 1, continuando, eu vou aqui na metodologia.
metonímia. Não se assustem, o nome ele é bem diferente, mas ele é muito fácil. Ela é muito fácil de ser identificada porque a gente usa muito no dia a dia. A metonímia é quando a gente usa algum termo. E quando a gente fala desse termo, a gente faz referência a um outro. A gente troca um termo por outro. Mas ao trocar esse termo por outro, a gente consegue identificar de quem eu estou falando. Professora, não entendi nada. Olha aqui, por exemplo. Gosto de ler Machado de Assis. Você vai ler o Machado de Assis, gente? Não, você não vai ler a pessoa do Machado de Assis. Você vai ler a obra do Machado de Assis ou os livros do Machado de Assis. Então, a metonímia é quando eu troco, por exemplo, o autor pela obra. Quando eu falo aqui, não te afastes da cruz. Eu não estou me referindo diretamente à pessoa que a gente sabe que é quem? É Jesus. Mas a cruz aqui, que é o objeto, faz referência à pessoa, Jesus. Então, isso é uma espécie de metonímia. Por exemplo, se eu falo assim, bebeu o cálice todo. O cálice é o lugar lá, o copo onde eu tenho vinho. Eu não bebi o cálice, eu bebi o conteúdo do cálice. Quando você vai no restaurante e fala assim, vamos pedir o prato? Tu não vai pedir só o prato, você vai pedir o quê? A comida. Então, isso é uma metonímia. Próximo aqui que eu adoro esse nome é a catacrese. Catacrese, gente, é uma espécie de metonímia ou uma espécie de metáfora que virou em uso. São coisas que a gente usa muito, porque não tem uma palavra melhor para identificar. Por exemplo, aquele negocinho que fica do lado da xícara. A gente não conseguiu utilizar uma palavra melhor para explicar. Então, a gente deu aquele nome de quê? De asa da xícara. Não significa que seja uma asa, mas a gente sabe do que a gente está falando, que é o negocinho lá da gente colocar o dedo. Maçã do rosto, pé da mesa, são coisas que já caíram assim no uso. Então, a catacrese é dente de alho, pé de alface, pé da cadeira... e assim por diante, tá bom? Então, a catacrese são espécies de metáforas ou espécies de comparações que a gente utilizou, mas que caiu no uso. E aquilo acabou levando o nome. Próximo aqui é a perífrase. A perífrase vai ser uma metonímia que caiu muito no uso. É parecido com a catacrese. Mas a metonímia é quando você fala um termo e esse termo você já sabe diretamente quem você está falando. Por exemplo, cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa no Brasil é conhecida como Rio de Janeiro, não é? Então, eu não preciso falar que é cidade maravilhosa. Eu falo somente... Não preciso falar que é o Rio de Janeiro. Eu falo somente cidade maravilhosa. Divino Mestre, gente. Quem que é Divino Mestre? A gente já atrela logo ao nome Jesus. Percebe que metonímia, catacrese e perífrase são muito parecidas, mas o que mais vai cair em provas é a metonímia, tá bom? Por exemplo, se eu falo assim, o rei do futebol, a gente já associa o rei de futebol a quem? Ao Pelé. Então, isso vai ser uma perífrase. Sinestesia. Sinestesia, esse S aqui... Vocês vão lembrar de sentidos. Quais são os sentidos? Tato, olfato, paladar e assim por diante. Então, é quando eu misturo sentidos, sensações dentro de uma mesma oração. Ó, um grito áspero. Grito aqui é o quê, gente? É o som, né? E áspero é o quê? É o tato. Eu misturei dois sentidos. Revelava o que sentia no silêncio, audição, negro, visão do meu quarto. Então, a sinestesia, ó, por exemplo, o vento gelado batia no meu rosto. Você está indicando aí os sons, então os sentidos. Então, a sinestesia é relacionado aos sentidos. Eu sei que é difícil, é decoreba mesmo. Assiste o vídeo umas 35 vezes que vocês aprendem, beleza? E é com o tempo que vocês vão gravando isso na cabeça. Beijo, beijo. Depois a gente volta com as figuras de construção.
Pessoal, voltamos aqui ao estudo das figuras de linguagem. Eu tinha falado no vídeo passado que a gente ia começar com a figura de construção, mas eu tinha esquecido que tem mais figuras de linguagem para a gente ver. Essas aqui são mais fáceis. A primeira figura de linguagem é a ironia, que eu não gosto nem um pouco. A ironia é quando você diz uma coisa, mas na verdade você quis dizer outra. E no teu tom ali, na forma que você fala, a pessoa ela percebe que está sendo uma ironia. Olha esse exemplo aqui que eu adoro, por exemplo. Como você foi bem na prova, não tirou nem a nota mínima. É óbvio que eu tô querendo dizer que ele foi o quê? Mal na prova. Então, isso é uma espécie de ironia, né? Então, a gente tem que saber conhecer essa ironia aí nas pessoas. Ironia é muito fácil, então não vou nem me ater muito aqui. Aí os cachorros vão latir agora, é desse jeito mesmo. Hipérbole. Hiper. Hiper, você lembra, gente, de grande, de maior, tá? Quando eu vou no hipermercado, o hipermercado, ele é o quê? Maior que o supermercado. O hipermercado, ele vai ser o quê, gente? Eita, coisa aqui. O hipermercado, ele vai ser o quê? Maior que o supermercado. Então, hiper é grande. Hiper, vocês lembram também de exagero. Por exemplo, faria milhões de vezes se fosse possível. Obviamente que fazer alguma coisa milhões de vezes é muito o quê, gente? Difícil. Mas aqui eu estou querendo dar uma ênfase. Eu estou exagerando em determinada questão. Então, hipérbole é hiper, de exagero. Quando a mãe fala, menino, já falei 1000 vezes para você ir tomar banho. Então, esse 1000 vezes aí é que ela quer indicar que ela já falou o quê? Muitas vezes ela tá exagerando. Próxima aqui é prosopopeia ou personificação. O que é isso, gente? Quando a gente personifica alguma coisa, é como se a gente transformasse aquilo em uma pessoa ou transformasse uma coisa em um ser. Por exemplo, se eu falo assim, ó, a canetinha escreveu na folha. Foi a canetinha que escreveu? Não, foi a pessoa que estava com a canetinha que escreveu, mas eu dei uma ação animada para a canetinha. Então eu usei uma personificação. A personificação é quando eu coloco coisas de seres animados, de seres vivos, de seres que praticam a ação em seres inanimados. Por exemplo, a floresta aqui, que seria um ser inanimado, né? Gesticulava nervosamente. Então, eu dei uma ação, gesticulava, que é próprio de seres animados, e nervosamente, uma característica que é própria dos seres, né? Animados, para a floresta. Então, eu personifiquei a floresta. Chora, violão. Geralmente, quem chora é quem? Somos nós, né? São seres animados, mas eu dei essa característica para o violão. Então, eu personifiquei esse violão. Então, isso é chamado de prosopopeia ou personificação. As pedras andam. As pedras andam, gente, realmente? Não. As pedras são seres inanimados, mas eu dei uma característica de um ser animado, de um ser que tem personalidade. Então, eu personalizei as pedras. Por isso que eu chamo de personificação ou prosopopeia. Vamos lá na nossa próxima tabelinha aqui. Antítese, paradoxo e eufemismo. Antítese. Anti, gente, lembra lá de anticorintiano, antibiótico, né? Antítese vai ser uma coisa contrária, uma coisa que eu quero dizer que é contrário, que tem uma ideia contrária. Quando eu uso termos contrários dentro de uma mesma oração, por exemplo, o mito é o nada que é tudo. Então, são termos contrários. Eu dou uma oposição de ideias. Quando eu faço essa oposição de ideias, eu utilizo a antítese, que vai ser muito parecida com o paradoxo. Só que o paradoxo, gente, vai ser ideia. Uma ideia que ela vai parecer absurda ou vai parecer contrária.
vai parecer assim que não tem lógica. Isso vai ser um paradoxo. Por exemplo, o operário, quanto mais trabalha, menos ganha. É ilógico, porque a lógica seria quanto mais o operário trabalha, mais ele o quê? Ganha. Mas acontece o que? O contrário, acontece uma coisa ilógica. Quando eu falo assim, por mais que eu durma, eu ainda tenho muito sono. Então, é uma coisa ilógica. A lógica seria, se você dorme muito, você ter menos sono. Então, a antítese, quando eu tenho termos totalmente contrários, opostos. E o paradoxo, quando eu tenho ideias absurdas ou ideias que podem ser o quê? Contraditórias. O eufemismo eu falo que é uma forma de você ser educadinho. Você quer falar um palavrão, ou você quer falar uma coisa muito absurda para uma pessoa, ou dar uma notícia muito bombástica, você usa do eufemismo, ou seja, você abranda a situação, você deixa a situação mais leve. Por exemplo, Fernando faltou com a verdade. Na verdade, eu estou querendo dizer que Fernando fez o quê? Mentiu, que ele é mentiroso. Mas eu fui mais branda na hora de falar, eu abrandei a situação. Eu disse que o Fernando apenas faltou com a verdade. Então, quando eu utilizo esse abrandamento, tipo assim, para a notícia não ficar tão dura, para a bronca não ficar tão raivosa, eu uso de eufemismo. Por exemplo, depois de muito sofrimento, entregou a alma ao Senhor. Significa que a pessoa o quê, gente? Ela faleceu. Né? Mas é uma forma de eu dizer, de eu dar a notícia do falecimento de uma pessoa de maneira mais branda, de maneira mais educada. Então, antítese, ideias contrárias. Paradoxo, eu tenho uma contradição, uma coisa ilógica. E o eufemismo, eu abrando a situação. Beleza? Terminamos agora sim as figuras de linguagem.